Você já percebeu que algumas coisas começam a acontecer justamente quando você para de correr atrás delas o tempo inteiro? É como se a vida respirasse junto com você. Decidir se torna mais fácil, as oportunidades surgem onde você menos espera e até as pessoas certas entram na sua vida em momentos exatos demais para serem coincidência. E o mais curioso é que isso quase nunca acontece depois que alguma coisa muda do lado de fora. Acontece depois que sua mente finalmente se acalma. Mas por quê? Os estoicos acreditavam que o mundo de fora reflete o que está dentro de nós. Em outras palavras, muita coisa que parece travada talvez não esteja sendo impedida pela vida, mas sim afetada pela tensão, pela pressa, pelo peso que você carrega sem perceber. Uma mente em guerra cria resistência em tudo o que toca. Já quando algo dentro de você se aquieta, coisas boas começam a surgir. Sinais pequenos, quase invisíveis, mas fortes o bastante para trazer uma renovação. Hoje você vai entender 5 mudanças que acontecem quando sua mente sai do conflito e entra em clareza. 5 movimentos simples por dentro, mas que transformam por completo o jeito como a vida caminha lá fora. E ao entender esses movimentos, você talvez perceba algo surpreendente. Muitas coisas que você tentou forçar durante anos só estavam esperando o momento em que você finalmente parasse de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Número 1. Sua mente para de brigar com o que é. A maioria das pessoas se desgasta sem perceber. Não é o cansaço de trabalhar muito, não é o peso das responsabilidades do dia a dia. É algo mais profundo e mais invisível do que isso. É o esforço constante de resistir ao que é. A mente humana tem uma tendência quase automática de rejeitar a realidade quando ela não corresponde ao que esperávamos, quando algo não sai como planejado, quando uma situação demora mais do que o suportável. Quando a vida segue um caminho diferente do que imaginamos, a mente entra em modo de luta. E essa luta não muda nada no mundo externo, mas consome tudo no mundo interno. Os estoicos observaram que grande parte do sofrimento humano não vem das circunstâncias em si, mas da recusa em aceitá-las. A mente cria uma versão paralela da realidade, aquela que deveria ter acontecido, e passa a viver em conflito constante entre o que é e o que ela insiste que deveria ser. É como discutir com a chuva por estar molhando você. A chuva não vai parar, mas você vai sair daquela discussão muito mais cansado do que se simplesmente tivesse procurado um abrigo. Esse conflito tem um custo enorme. Ele ocupa espaço mental que poderia ser usado para enxergar soluções. Ele consome energia que poderia ser direcionada para a ação real. Ele mantém a pessoa presa num loop de frustração, onde o problema não é a situação em si, mas a resistência interna a ela. E o mais importante, enquanto a mente está em luta, ela não consegue perceber o que está disponível no momento presente. As oportunidades existem, as saídas existem, as pessoas que poderiam ajudar existem, mas uma mente em conflito não consegue enxergar nada disso com clareza, porque ela está ocupada demais, tentando mudar aquilo que já aconteceu ou controlar aquilo que ainda não chegou. Uma mente em guerra é uma mente cega. E uma mente cega não reconhece a porta aberta nem quando passa por ela. Quando você se acalma, algo fundamental muda. A mente para de gastar energia resistindo e começa a usar essa mesma energia para perceber, para observar, para encontrar o que antes estava invisível, porque você não tinha espaço interno para ver. Aceitar a realidade não significa concordar com ela. Não significa desistir de mudar o que pode ser mudado. Significa parar de desperdiçar força interior, lutando contra o que já é um fato. E quando essa luta cessa, uma clareza surge, não de forma dramática, não de forma imediata, mas de forma consistente e profunda. Você começa a agir a partir de um lugar diferente.
não mais a partir do desespero de quem precisa forçar resultados, mas a partir da lucidez de quem enxerga o caminho com mais nitidez. E é exatamente aí que as coisas começam a se mover. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de lutar contra ele e começou finalmente a trabalhar com ele. E é nesse instante que algo quase desconcertante acontece. O que você perseguia começa a se aproximar. O que parecia distante aparece no seu caminho. As portas que estavam fechadas não foram abertas por ninguém. Elas sempre estiveram destrancadas, esperando que você parasse de empurrá-las com tanta força. Número 2. Você começa a juntar as peças que sempre estiveram na sua frente. Há uma linguagem que a vida usa o tempo todo, mas que poucos conseguem decifrar. Ela não está nos acontecimentos grandes, nem nas viradas óbvias. Está nos detalhes, nas pequenas pistas que aparecem todos os dias e que passam despercebidas por uma única razão. A maioria das pessoas está ocupada demais, ansiosa demais, acelerada demais para reconhecê-las. O psicólogo Carl Jung deu nome a um fenômeno que muitas pessoas já experimentaram, mas poucos sabem nomear. Ele chamava de sincronicidade, a experiência de eventos que parecem não ter conexão lógica entre si, mas que chegam juntos de uma forma que não parece coincidência. Uma conversa que acontece no momento exato em que você precisava daquela informação. Uma porta que se abre logo depois que você parou de bater em outra. Uma ideia que surge de lugar nenhum e muda completamente a direção de algo importante. Esses momentos existem na vida de quase todo mundo, mas nem todo mundo os percebe. E o motivo é simples. Quando a mente está em modo de urgência, ela filtra a realidade de forma muito seletiva. Ela só enxerga o que confirma o problema, o que alimenta o medo, o que reforça a sensação de que as coisas não estão funcionando. Tudo mais passa despercebido, não porque não existe, mas porque uma mente tensa não tem espaço para captar o que está fora do foco da sua preocupação. É como tentar ouvir uma música delicada no meio de um barulho ensurdecedor. O som existe, mas você não consegue ouvi-lo. E a vida, na maior parte do tempo, fala nessa frequência mais baixa, naquela que só chega a quem está disposto a fazer silêncio por dentro. Quando você se acalma, o barulho interno diminui. E aí algo curioso começa a acontecer. Você passa a notar coisas que sempre estiveram ali. Uma frase que alguém diz de passagem e que responde exatamente a uma dúvida que você carregava. Um encontro que parece casual, mas que abre uma possibilidade que você não enxergava. Uma sensação interna que aponta para um caminho que sua mente acelerada nunca teria considerado. Um nome que volta à sua cabeça sem motivo aparente e que dias depois se revela exatamente a pessoa certa para o momento que você está vivendo. A psique humana tem uma capacidade natural de orientação, uma espécie de bússola interna que aponta para o que é relevante, para o que está alinhado com quem você realmente é e com o que você genuinamente precisa. Mas essa bússola só funciona quando há silêncio suficiente para ouvi-la. O problema não é que os sinais não existam. O problema é o nível de ruído interno que impede que você os perceba. E esse ruído tem um nome. Ele se chama ansiedade, pressa, controle, medo de errar, necessidade de ter certeza antes de dar qualquer passo. Tudo isso junto cria uma camada espessa entre você e a sua própria percepção. É como tentar enxergar o fundo de um lago enquanto a água ainda está agitada. Por mais que você se aproxime, por mais que se esforce para olhar, nada se revela. Só quando as ondas se acalmam é que o fundo aparece, nítido como sempre esteve. Quando essa camada começa a se dissolver, algo muda na forma como você se relaciona com o que acontece ao seu redor.
Você para de ver os eventos da sua vida como obstáculos ou coincidências sem sentido e começa a perceber padrões, conexões, direções, não de forma mística, de forma humana. Porque uma mente calma é uma mente que percebe mais, que interpreta melhor, que consegue distinguir o que é ruído do que é sinal. E quando você começa a seguir esses sinais, a vida não fica mais fácil necessariamente, mas ela fica mais clara. E clareza, muitas vezes, é tudo o que você precisava para começar a se mover na direção certa. Porque o caminho nunca foi o problema, o caminho sempre esteve diante de você. O que faltava era o silêncio necessário para reconhecê-lo quando ele se mostrasse. Número 3. Sua energia deixa de afastar as pessoas certas. Os estoicos já tinham percebido algo curioso. As pessoas se comunicam muito antes de abrir a boca. Aquilo que carregamos por dentro escapa de alguma forma, atravessa o ambiente e chega no outro sem precisar de palavras. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas quase todo mundo já sentiu aquela sensação de estar perto de alguém que, mesmo sem dizer nada de errado, transmite uma tensão que desconforta, uma pressa que cansa, uma necessidade que sufoca. Você não consegue explicar exatamente o que é, mas algo nessa presença faz você querer se afastar. Agora pense no oposto disso. Pense em alguém cuja presença acalma, que não precisa provar nada, não precisa preencher o silêncio, não precisa ser validado a cada momento. Estar perto dessa pessoa parece leve e você, naturalmente, quer estar por perto. A diferença entre essas duas experiências não está no que as pessoas dizem, está no estado interno que elas carregam. Os estoicos entendiam que os seres humanos se comunicam em camadas muito mais profundas do que as palavras. Existe uma linguagem anterior à fala, anterior ao raciocínio, que o outro capta de forma quase instintiva. E essa linguagem é feita de estado interno, de como você realmente está, não de como você tenta parecer. Sêneca já dizia que conviver com alguém é, antes de tudo, conviver com aquilo que aquela pessoa cultiva dentro de si. E que ninguém escapa daquilo que carrega, por mais bem escondido que pareça estar. Quando uma pessoa está em tensão constante, em desespero velado, em necessidade não resolvida, ela emite algo que os outros percebem antes mesmo de qualquer palavra ser dita. E esse algo, na maioria das vezes, ativa nos outros um mecanismo de distância, não por maldade, por autopreservação. As pessoas certas, aquelas com equilíbrio, com clareza, com algo genuíno a oferecer, tendem a se afastar de campos de tensão, não porque sejam frias ou insensíveis, mas porque o estado de urgência e necessidade do outro cria uma dinâmica que drena em vez de construir. É como aproximar-se de uma fogueira que aquece, mas que ao mesmo tempo consome tudo o que se aproxima. Por instinto, quem tem o que oferecer recua, e quem fica é muitas vezes justamente quem também queima por dentro. E aí acontece algo cruel e paradoxal. Quanto mais você precisa de conexão, mais a atenção dessa necessidade afasta justamente quem poderia te oferecer algo real. E as pessoas que ficam muitas vezes são aquelas que se alimentam dessa dinâmica de dependência e não aquelas que te fariam crescer. Os estoicos tinham clareza disso. Eles diziam que a primeira tarefa de quem deseja boas companhias é tornar-se antes uma boa companhia para si mesmo. Porque ninguém atrai do mundo aquilo que ainda não cultivou dentro de casa. Quando você se acalma, esse campo muda completamente. Você para de buscar nas outras pessoas aquilo que só pode vir de dentro. Para de entrar em relações com a energia de quem precisa ser completado. Para de se aproximar das pessoas, carregando o peso invisível da urgência e da expectativa. E quando isso acontece, algo surpreendente começa a se manifestar. As pessoas certas se aproximam. Não porque você fez algo diferente estrategicamente,
Não porque mudou sua forma de se apresentar ou aprendeu alguma técnica de comunicação, mas porque o campo que você projeta mudou e campos semelhantes se atraem de forma natural, quase inevitável. Na psicologia, existe o conceito de individuação, o processo de se tornar inteiro por dentro, de integrar as partes de si mesmo que ficavam escondidas ou reprimidas. E uma das consequências desse processo é exatamente essa. Quando você se torna mais inteiro, você atrai pessoas que também têm essa inteireza. Não é mágica, é coerência. Quando o que você sente por dentro começa a corresponder ao que você projeta por fora, você para de atrair o que precisava para preencher um vazio e começa a atrair o que ressoa com quem você realmente é. Marco Aurélio escreveu que a alma de cada um se tinge da cor dos seus pensamentos. E é exatamente essa cor, invisível aos olhos, mas evidente à percepção, que determina quem fica perto e quem se afasta de você. E essa diferença muda tudo, porque as relações que surgem desse lugar não são construídas sobre necessidade, são construídas sobre afinidade real. E essas são as únicas que verdadeiramente ficam. Lembre-se disso, tudo o que nasce da carência se desfaz quando a carência some. Mas tudo o que nasce da inteireza permanece, justamente porque não dependia de nada para existir. 4. As portas começam a se abrir naturalmente. Os estoicos observaram que o homem ansioso é, na maioria das vezes, o homem que mais se afasta daquilo que persegue. Quanto mais se aperta, menos se conquista. Quanto mais se força, mais o caminho parece resistir. E mesmo sendo uma verdade tão antiga, ela continua sendo ignorada, porque ainda hoje se acredita que oportunidades são conquistadas à força, que quem corre mais, insiste mais, empurra mais, é quem mais consegue. Esforço e persistência são reais, são necessários, mas existe um ponto onde o excesso desses mesmos elementos começa a trabalhar contra você, de formas que são difíceis de perceber enquanto você está dentro delas. Pense em como você age quando está desesperado por um resultado. A forma como você fala muda, a forma como você toma decisões muda. A forma como você se apresenta numa conversa, numa negociação, numa oportunidade, muda. Há uma pressão por trás de cada movimento que o outro percebe, mesmo que não consiga nomear. E essa pressão, na maioria das vezes, compromete exatamente aquilo que você estava tentando conquistar. É como apertar a areia na mão tentando segurá-la. Quanto mais força você faz, mais ela escapa por entre os dedos. E quando você finalmente abre a mão, percebe que o que sobrou é justamente o que poderia ter ficado, se você tivesse segurado com mais leveza desde o início. A mente humana, quando está em estado de compulsão, de necessidade intensa por um resultado específico, tende a se fechar para o que está fora desse foco estreito. A mente em desespero não explora. Ela insiste, não percebe caminhos alternativos. Ela força o caminho que já escolheu. E muitas vezes, o melhor caminho estava logo ao lado, invisível, porque você estava olhando com muita intensidade para um único ponto. Epicteto já havia dito, séculos antes, algo muito semelhante: que o homem livre é aquele que deseja apenas o que depende dele e que aceita com serenidade tudo o mais. Porque é justamente quando paramos de exigir um resultado específico que o resultado começa a encontrar espaço para acontecer. Oportunidades raramente chegam pelo caminho que você planejou. Elas chegam através de uma conversa casual que você quase não teve, de uma decisão pequena que parecia irrelevante, de um desvio que parecia um problema, mas que abriu uma porta que o caminho original nunca teria mostrado. E para perceber essas entradas, você precisa de um estado interno que permita enxergar além do que já estava esperando. Esse estado é a calma. Não a calma de quem não quer nada, mas a calma de quem quer com clareza.
sem desespero. A calma de quem age com intenção, mas sem se tornar prisioneiro de um único resultado. A calma de quem confia que o caminho existe, mesmo quando ainda não consegue vê-lo completamente. Quando você alcança esse estado, sua forma de se mover no mundo muda de maneira sutil, mas profunda. Você começa a tomar decisões a partir de um lugar mais lúcido. Suas conversas ganham uma qualidade diferente, porque você não está mais tentando extrair algo de cada interação. Você passa a estar genuinamente presente. E presença real é uma das coisas mais raras e mais magnéticas que existem. E as pessoas percebem isso. Quem tem algo valioso a oferecer, seja uma parceria, uma indicação, uma ideia, uma porta que pode abrir, tende a querer abrir essas possibilidades para quem está num estado de clareza e equilíbrio. Não para quem está em pânico, silencioso, tentando forçar um resultado. Isso não significa que as oportunidades caem do céu quando você se acalma. Significa que você passa a enxergá-las onde antes não via, a atraí-las através da qualidade da sua presença e a reconhecê-las quando aparecem em vez de deixá-las passar. Porque não vieram na forma que você esperava, essa é a importância de se tornar receptivo sem se tornar passivo. Existe uma diferença enorme entre agir com clareza e reagir com desespero, entre se mover em direção ao que você quer e empurrar freneticamente na esperança de que algo ceda. Quando essa diferença se instala dentro de você, o ritmo da sua vida muda. Marco Aurélio anotou em suas reflexões que aquilo que se faz com pressa raramente se faz com sabedoria, e que o homem prudente não é o que age menos, mas o que age no tempo certo, com a medida certa, sem se deixar levar pela urgência que mora dentro do peito. As coisas começam a fluir não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de criar atrito onde não precisava haver nenhum. E quando o atrito desaparece, o que antes exigia esforço descomunal passa a se mover com uma facilidade que parece quase suspeita. Não é sorte, não é coincidência. É apenas o resultado natural de quem finalmente entendeu que forçar e conquistar nem sempre andam juntos, e que muitas vezes é a leveza e não a força que abre o que estava trancado. Número 5. A vida finalmente flui no caminho que sempre foi seu. Os estoicos diziam que viver bem é viver de acordo com a própria natureza. E que o maior erro de um homem não é falhar diante do mundo, mas falhar diante de si mesmo, escolhendo um caminho que nunca foi verdadeiramente seu. Existe uma diferença entre a vida que você construiu, tentando corresponder às expectativas do mundo, e a vida que emerge quando você finalmente para de fugir de si mesmo. Essa diferença nem sempre é visível de fora, mas por dentro, quem já viveu os dois estados sabe exatamente do que se trata. Uma vida construída de fora para dentro tem uma característica muito específica. Por mais que as conquistas se acumulem, por mais que os objetivos sejam alcançados, existe uma sensação persistente de que algo não encaixa. Um desconforto sutil, que não tem nome claro, mas que está sempre presente, como se você estivesse vivendo uma história que não é completamente a sua. Sêneca escreveu em uma de suas cartas que muitos passam a vida inteira preparando-se para viver, sem jamais começar. E que talvez essa seja a forma mais discreta de tragédia humana. Gastar os anos cumprindo um roteiro alheio, com a impressão de que o roteiro próprio sempre poderá ser escrito depois. Cada pessoa carrega dentro de si uma natureza própria, uma forma específica de ser e de existir no mundo que é genuinamente sua. E quando a vida de uma pessoa se afasta demais dessa natureza, seja por pressão externa, por medo, por necessidade de aprovação ou por padrões herdados que nunca foram questionados, surge um conflito interno que nenhuma conquista externa consegue resolver. Esse conflito é silencioso, mas ele drena.
E enquanto ele existe, a vida tende a seguir direções que parecem certas pelo critério do mundo, mas que por dentro geram uma resistência constante. Você força, você insiste, você conquista, e mesmo assim, algo não descansa. É como vestir uma roupa que não é do seu tamanho. Por fora, talvez ninguém perceba, mas por dentro, cada movimento incomoda. E nenhum elogio muda o fato de que ela nunca foi feita para você. Quando você se acalma de verdade, algo diferente começa a acontecer. Não de forma imediata, não de forma dramática, mas de forma consistente e crescente. Você começa a perceber o que realmente importa para você, separado do que foi dito que deveria importar. Começa a sentir a diferença entre o que você genuinamente quer e o que você foi condicionado a querer, entre o caminho que é seu e o caminho que você seguiu, porque era o esperado. Marco Aurélio anotou que cada um deve cumprir aquilo que a sua natureza pede, e não aquilo que a multidão aplaude. Porque a aprovação dos outros se desfaz com o tempo, mas a desobediência a si mesmo deixa marcas que duram a vida inteira. E à medida que essa clareza cresce, suas escolhas mudam. Não necessariamente de forma radical ou visível para os outros, mas internamente você começa a se mover a partir de um lugar diferente. Suas decisões passam a ter uma coerência que antes faltava. Você para de se dividir entre o que sente e o que acha que deveria sentir, entre o que quer e o que acha que deveria querer. Essa coerência interna tem um efeito direto na forma como a vida se organiza ao seu redor. Quando você está alinhado com o que realmente é seu, você para de gastar energia mantendo uma versão de si mesmo que não te pertence. E essa energia liberada vai para onde sempre deveria ter ido, para as relações que fazem sentido, para o trabalho que tem significado real, para as escolhas que constroem algo verdadeiro em vez de apenas algo impressionante. A psicologia moderna chama esse movimento de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, não quem o mundo esperava que você fosse. E determina ser o movimento mais importante que um ser humano pode fazer ao longo da vida, não porque torna tudo mais fácil, mas porque torna tudo mais real. E existe algo profundamente descansante em viver uma vida que é genuinamente sua, mesmo com os desafios, mesmo com as incertezas, mesmo com os momentos difíceis. Porque quando o caminho é seu de verdade, você não precisa se convencer a continuar. Algo dentro de você simplesmente sabe que é por ali. Isso é o que acontece quando você para de forçar e começa a fluir, não em direção ao que parecia certo para os outros, em direção ao que sempre foi seu. E talvez esse seja o verdadeiro sentido daquilo que o universo entrega quando você se acalma. Não uma vida diferente da sua, mas a sua, finalmente. A que estava esperando, em silêncio, do outro lado de todo o esforço que você fazia para ser outra pessoa. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido algo em pelo menos um desses 5 movimentos. Talvez tenha percebido que parte do cansaço que carrega não vem de fazer pouco, mas de resistir muito, de lutar contra a realidade em vez de trabalhar com ela, de buscar nas pessoas e nas conquistas externas algo que só pode ser encontrado quando você para e olha para dentro. Os estoicos foram os primeiros a estudarem o ser humano, não para torná-lo mais produtivo ou mais bem-sucedido pelos critérios do mundo, mas para ajudá-lo a se tornar mais inteiro, mais real, mais alinhado com aquilo que genuinamente é. E o que eles descobriram ao longo de décadas de observação profunda é que a maioria das pessoas não está bloqueada pelo mundo. Está bloqueada pelo conflito interno entre quem elas são e quem elas tentam ser, entre o que realmente querem e o que acham que deveriam querer, entre a vida que é sua e a vida que foi construída para impressionar.
A calma que foi falada neste vídeo não é um estado de passividade. Não é desistir, não é se conformar, não é parar de agir. É o estado em que sua mente para de lutar contra si mesma e começa a trabalhar a seu favor. Em que sua energia para de ser desperdiçada em resistência e começa a ser direcionada com clareza. Em que você para de empurrar a vida e começa finalmente a fluir com ela. E quando isso acontece, as 5 mudanças que você viu aqui não são conquistas que você precisa alcançar. Elas são consequências naturais de um único movimento interno. O movimento de parar de ser seu próprio obstáculo. Tudo o que é para ser seu não está sendo bloqueado pelo mundo. Na maioria das vezes, está apenas esperando que você se acalme o suficiente para deixar chegar. E talvez esse seja o trabalho mais importante que você pode fazer agora. Não mais esforço, não mais pressão, mas a coragem silenciosa de confiar que quando você se torna inteiro por dentro, a vida encontra o caminho de se organizar por fora. Você já sentiu que quanto mais corre atrás do que deseja, mais isso parece fugir? É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força colocamos, mais ela escorre por entre os dedos. Vivemos imersos em um ritmo que valoriza a pressa como sinônimo de competência, onde o mundo nos convence de que cada segundo perdido é uma oportunidade desperdiçada. Essa mentalidade cria uma tensão invisível que nos acompanha desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã até o instante em que tentamos, sem sucesso, desligar a mente para dormir. A sensação é de estar sempre em dívida com o próprio tempo, como se a vida fosse uma corrida contra um relógio invisível e qualquer pausa significasse fracasso. Mas existe uma verdade silenciosa, quase esquecida, que contradiz essa lógica. A de que o real poder de transformar a própria realidade não está na velocidade, mas na qualidade do movimento. E que a calma não é a ausência de ação, mas o espaço que permite que ela se torne mais precisa e consciente. Os estoicos, os primeiros exploradores da alma humana, nos lembram que o mundo externo não é um cenário independente de nós, mas um reflexo daquilo que carregamos por dentro. Quando o caos reina dentro de nós, ele inevitavelmente se projeta para fora, distorcendo percepções, decisões e relações. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela, e que mudar o mundo ao redor começa sempre por mudar o mundo que se carrega dentro do peito. É por isso que muitas vezes, mesmo diante de oportunidades claras, nos sabotamos com escolhas apressadas, interpretações equivocadas ou expectativas irreais. A calma, nesse contexto, se torna um ato revolucionário. Ao silenciar o ruído interno, ela reorganiza a forma como enxergamos e interagimos com o mundo. Isso não significa estagnação, mas sim criar uma base sólida, um chão firme, a partir do qual podemos agir com mais clareza e intenção. Assim como um lago tranquilo reflete com perfeição a paisagem ao seu redor, uma mente serena é capaz de refletir a realidade com maior fidelidade, permitindo que nossas ações sejam respostas conscientes e não apenas reações automáticas. Essa compreensão nos leva a perceber que a corrida constante, longe de nos aproximar do sucesso, pode nos afastar dele. Quando tudo é urgência, perdemos a capacidade de distinguir o que é realmente importante do que é apenas barulho. A calma abre espaço para essa distinção. Ela nos dá tempo para observar padrões que antes passavam despercebidos, para reconhecer as pequenas sincronicidades que orientam o nosso caminho e para cultivar a paciência necessária para que as coisas amadureçam. Porque nem tudo na vida pode ser arrancado à força. Muitas coisas precisam nascer no seu tempo, como frutos que amadurecem lentamente sob o sol. A calma não é apenas uma ferramenta para viver melhor, mas um requisito fundamental para que possamos manifestar o que realmente desejamos.
não como um ato de imposição sobre a vida, mas como um alinhamento profundo com o seu fluxo natural. Quando paramos para observar, percebemos que a maioria das nossas decisões diárias não é fruto de reflexão genuína, mas de condicionamentos acumulados ao longo dos anos. Crescemos cercados por narrativas que exaltam a pressa e o esforço incessante como caminhos inevitáveis para a realização. Esse condicionamento cria um mecanismo interno que associa o silêncio à improdutividade e a pausa à perda de tempo. Os estoicos enxergavam isso como uma das maiores prisões do ser humano, viver à mercê de hábitos que nunca foram escolhidos, mas apenas herdados. Ensinavam que o primeiro passo para qualquer liberdade real é examinar, com honestidade, aquilo que se faz no automático. A calma atua como uma lente que ajusta o foco, permitindo que detalhes antes invisíveis se tornem evidentes e que possibilidades antes ignoradas passem a ser reconhecidas. É nesse intervalo, nesse respiro, que sementes de novas ideias germinam sem que precisemos forçar seu crescimento. Esse estado de presença não é algo que se impõe de fora para dentro. Ele nasce de uma mudança na forma como nos relacionamos com o tempo e com nós mesmos. Em vez de tratar cada momento como uma moeda que precisa ser gasta rapidamente para gerar retorno imediato, passamos a vê-lo como um campo fértil que exige cuidado constante, mas também paciência. A pressa, por outro lado, age como um vento forte que, embora possa espalhar sementes, muitas vezes as leva para terrenos estéreis. A calma, ao contrário, nos mantém enraizados no presente, permitindo que cada ação seja regada pela clareza de propósito. Esse é o ponto onde o sucesso deixa de ser um destino distante e se torna uma consequência natural de viver alinhado com o próprio ritmo interno. É nesse alinhamento que a vida começa a se reorganizar. No entanto, compreender isso intelectualmente não basta. É preciso vivenciar. E vivenciar a calma num mundo que idolatra a velocidade é muitas vezes nadar contra a corrente. As tentações para voltar ao modo automático são constantes. Prazos que apertam, notificações que piscam, expectativas alheias que parecem urgentes. Mas cada vez que escolhemos respirar fundo antes de reagir, cada vez que optamos por observar antes de decidir, estamos treinando nossa mente a habitar um espaço interno mais estável. Essa estabilidade não nos afasta do mundo. Ao contrário, nos torna mais capazes de atuar nele sem sermos engolidos por seu ritmo caótico. É como dançar ao som de uma música rápida, sem perder o compasso, porque aprendemos a ouvir dentro de nós um ritmo mais profundo e constante que guia cada passo com segurança. À medida que cultivamos essa estabilidade interior, começamos a perceber algo que antes passava despercebido. A vida responde de forma diferente quando nos movemos a partir da calma. As oportunidades não surgem apenas porque as procuramos com perseverança, mas porque criamos um estado interno que as reconhece e as recebe. Sêneca dizia que a sorte favorece a mente preparada e que aquilo que muitos chamam de acaso é quase sempre o encontro entre uma oportunidade silenciosa e um homem desperto o bastante para reconhecê-la. E é exatamente isso que acontece quando deixamos de forçar e passamos a fluir. Situações que antes pareceriam coincidências aleatórias começam a se alinhar de maneira surpreendente, como se o próprio caminho se reorganizasse para facilitar nossa passagem. Essa mudança não é mágica no sentido fantasioso, mas profundamente psicológica. Ao alterar o nosso estado de consciência, alteramos a maneira como interpretamos e respondemos ao que nos acontece. E essa nova postura atrai resultados diferentes. Nesse contexto, a calma se revela não como inatividade, mas como a mais estratégica das ações.
Ao nos desprendermos da urgência de controlar cada detalhe, criamos espaço para que as coisas se manifestem de formas que nunca teríamos planejado sozinhos. Isso não significa cair na passividade ou esperar que tudo caia do céu, mas agir com discernimento, escolhendo movimentos que realmente importam. É como um mestre enxadrista que não se deixa levar pela pressa de capturar peças menores, porque está focado no fluxo maior do jogo. A pressa é inimiga da visão ampla. A calma, por outro lado, nos concede a capacidade de enxergar além do imediato. E ao percebermos o tabuleiro da vida com mais clareza, nossas jogadas se tornam inevitavelmente mais certeiras. Mas essa mudança exige um abandono consciente de velhos hábitos mentais. Durante anos, aprendemos que o valor de nossas ações está no volume de esforço e não na precisão delas. A calma subverte essa lógica, mostrando que um único gesto feito no momento certo e com intenção clara pode ter mais impacto do que uma centena de movimentos apressados. É aqui que a manifestação genuína acontece, não porque empurramos a realidade com força, mas porque nos tornamos tão alinhados com o que desejamos que nossas ações e nosso estado interno passam a apontar para a mesma direção. Esse alinhamento é silencioso, mas poderoso. Ele não grita, não exige, não implora. Ele simplesmente age no momento certo e o resultado, mais cedo ou mais tarde, se torna inevitável. Com o tempo, essa forma de agir e perceber começa a transformar não apenas nossos resultados, mas a qualidade de nossa própria presença. Quando estamos tomados pela pressa, nossa atenção se fragmenta. Parte de nós está no que acabou de acontecer, parte no que ainda não chegou. E quase nada permanece no instante atual. A calma, por sua vez, reúne essas partes dispersas e nos ancora no presente. Esse estado de presença plena nos torna mais sensíveis aos sinais sutis que a vida envia. Um detalhe em uma conversa, um pressentimento repentino, uma sensação corporal que indica o caminho a seguir. Os estoicos entendiam que dentro de cada ser humano existe uma espécie de razão silenciosa, uma voz interna que sabe o que é certo, mesmo quando a mente agitada insiste em ignorá-la, e que essa voz só se torna audível quando o ruído interno se cala. Ao aprender a escutar esse diálogo interno, percebemos que muitas respostas que buscávamos no mundo externo já estavam, de certa forma, disponíveis dentro de nós. A intuição, que muitos tratam como um dom raro, se fortalece naturalmente quando a mente não está sobrecarregada por estímulos constantes. Essa sensibilidade não é fruto de mágica ou acaso, mas de treino. Um treino silencioso de atenção que começa nas pequenas escolhas. Desligar notificações para concluir uma tarefa. Observar a respiração antes de responder a uma provocação. Dedicar alguns minutos diários para simplesmente estar consigo mesmo, sem distrações. Pequenos gestos, repetidos com consistência, começam a redesenhar a forma como percebemos a realidade. E à medida que essa percepção muda, nossas ações e resultados acompanham a transformação. Essa nova postura também nos ensina a lidar de forma mais saudável com a incerteza. Em vez de travarmos batalhas internas para tentar antecipar e controlar cada possível desfecho, passamos a aceitar que não ter todas as respostas de imediato não é um sinal de fraqueza, mas uma abertura para que algo maior se revele. A calma nos permite permanecer no desconhecido sem ceder ao pânico, confiando que o próximo passo se tornará claro no momento certo. Essa confiança não é cega. Ela é construída a partir de experiências diretas, em que percebemos, repetidas vezes, que agir com serenidade produz resultados mais harmônicos do que reagir no impulso. E quanto mais vivemos esses momentos, mais sólido se torna o alicerce interno que sustenta nossas decisões.
Essa confiança cultivada pouco a pouco nos conduz a um território interno, onde a manifestação de desejos e objetivos deixa de ser um ato de luta e passa a ser uma consequência natural do alinhamento. Quando a mente está calma, ela deixa de projetar constantemente medo ou escassez no futuro e começa a operar a partir de uma sensação de completude no presente. Essa mudança sutil altera o tipo de energia que transmitimos ao mundo. A vida responde não apenas aos fatos objetivos, mas também ao campo simbólico e emocional que criamos ao nosso redor. Um desejo que nasce do medo carrega em si uma tensão que repele. Já um desejo que nasce da calma e da confiança atrai situações compatíveis, pois é sustentado por um campo interno de estabilidade. É como se o mundo externo refletisse inevitavelmente a paisagem que cultivamos por dentro. Nesse estado, deixamos de tentar controlar os resultados de forma obsessiva. Em vez disso, passamos a direcionar nossa atenção para a qualidade daquilo que fazemos no presente, sabendo que é essa qualidade, e não a quantidade de esforço bruto, que molda os frutos futuros. A pressa cria frutos verdes, colhidos antes da hora. A calma permite que amadureçam naturalmente no tempo certo. Esse entendimento nos liberta da ansiedade de fazer dar certo a qualquer custo, porque compreendemos que o verdadeiro sucesso não é um ponto fixo a ser alcançado, mas um movimento contínuo sustentado por escolhas coerentes. Quando agimos assim, nossas decisões deixam de ser impulsos reativos e se transformam em gestos deliberados, carregados de intenção. Com o tempo, a vida começa a responder a esse novo padrão com sincronicidades mais frequentes, oportunidades que surgem no momento exato e soluções criativas que parecem aparecer do nada. Mas, na verdade, nada disso vem do nada. Vem do espaço interno que criamos ao permitir que a calma seja a base de nossas ações. Esse é o ponto em que compreendemos de forma vivencial que não precisamos correr atrás de tudo. Muitas vezes basta estarmos no lugar certo, no estado certo, para que o que é nosso nos encontre. E é nesse encontro sereno e inevitável que percebemos que o sucesso não é algo a ser conquistado, mas sim algo que emerge quando estamos profundamente presentes e alinhados com nós mesmos. Ao percebermos que a vida responde de maneira mais harmônica quando nossa base é a calma, passamos a entender que essa postura não é apenas útil para manifestar objetivos externos, mas também para nos transformar internamente. A verdadeira manifestação não é apenas trazer algo do plano mental para a realidade física, mas integrar partes ocultas de nós mesmos, permitindo que expressemos todo o nosso potencial. Nesse sentido, cada desafio que encontramos deixa de ser apenas um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de autoconhecimento. Em vez de reagirmos com resistência ou medo, olhamos para essas experiências com a curiosidade de quem sabe que há algo a ser aprendido ali. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho, e que aquilo que parecia impedir a marcha é muitas vezes exatamente o que ensina o homem a caminhar melhor. A calma nos dá essa capacidade de observar sem nos fundirmos com o problema, mantendo um ponto de equilíbrio mesmo diante das tempestades. Essa perspectiva nos afasta da armadilha de acreditar que a felicidade está sempre em um ponto futuro depois que conquistarmos algo específico. A calma nos convida a perceber que o valor de cada momento não depende de estarmos prontos ou com tudo resolvido, mas da forma como nos relacionamos com ele. Isso muda completamente a forma como experimentamos o tempo. O presente deixa de ser apenas um corredor apertado que precisamos atravessar para chegar a um futuro idealizado e se torna o próprio lugar onde a vida acontece.
Paradoxalmente, quando estamos plenamente no presente, os caminhos para o futuro se abrem com mais clareza e fluidez, porque nossa visão não está nublada pela ansiedade de querer estar em outro lugar. Com isso, a busca pelo sucesso se transforma em algo muito mais profundo e menos desgastante. Já não se trata de acumular troféus ou de provar algo para os outros, mas de viver de forma tão coerente com quem realmente somos que o sucesso se torna quase um subproduto inevitável. Essa coerência cria um tipo de força que não precisa ser exibida nem defendida porque se sustenta sozinha. É uma força silenciosa que se expressa na serenidade de nossas escolhas e na forma como encaramos tanto as vitórias quanto os reveses. Quando vivemos assim, compreendemos que o que realmente importa não é apenas chegar ao destino, mas como caminhamos até ele. E nesse caminhar, a calma é a bússola que mantém nosso rumo firme, mesmo quando as estradas parecem mudar. À medida que essa calma se enraiza, torna-se possível enfrentar as inevitáveis adversidades da vida, com uma resiliência que não é mera resistência, mas sim uma resposta consciente e serena. O equilíbrio interno é a base para que possamos atravessar tempestades sem nos despedaçarmos por dentro, porque quando estamos calmos, não somos dominados pelas emoções, mas conseguimos reconhecê-las, acolhê-las e agir com clareza. Essa maturidade emocional, longe de ser uma negação dos sentimentos, é um estado onde podemos sentir profundamente sem sermos arrastados por eles. O silêncio interior se torna um refúgio e uma oficina onde as partes fragmentadas de nossa alma podem ser cuidadas e integradas, dando espaço para que a força verdadeira, aquela que sustenta e transforma, cresça com naturalidade. Essa força não se manifesta em explosões, mas na firmeza que nos permite tomar decisões alinhadas, mesmo quando o caos parece reinar ao redor. A calma não é sinônimo de passividade, mas sim a postura ativa do guerreiro que sabe quando avançar e quando recuar, que conhece o próprio ritmo e respeita o processo de maturação interna. Epicteto dizia que o homem verdadeiramente forte não é aquele que vence batalhas externas, mas aquele que aprendeu a governar a si mesmo. E que nenhum inimigo é mais difícil de derrotar do que a própria pressa, do que o próprio medo, do que a própria voz interna que insiste em apressar aquilo que tem o seu tempo. Os estoicos chamavam esse caminho de retorno à própria natureza, o movimento de nos tornarmos completos ao reconhecer, aceitar e harmonizar todas as partes de nós mesmos, inclusive aquelas mais sombrias ou rejeitadas. E nesse processo, a calma é o terreno fértil, onde essa transformação acontece com profundidade e permanência, porque sem ela, qualquer mudança corre o risco de ser superficial, efêmera, dependente de fatores externos. Ao cultivar essa serenidade, não só nos tornamos mais eficazes em nossas ações, mas também mais compassivos conosco e com os outros. A calma nos traz a capacidade de ouvir sem julgamento, de responder em vez de reagir e de construir relacionamentos mais autênticos e duradouros. No fundo, ela nos conecta à nossa essência mais verdadeira, aquela que não precisa provar nada nem competir para existir, mas que simplesmente é inteira, plena e em paz. E é justamente essa presença íntegra que atrai um tipo de sucesso que não é passageiro ou superficial, mas que ecoa em todas as áreas da vida, trazendo realização, equilíbrio e sentido. Entender que a calma não é um luxo ou uma concessão, mas uma necessidade fundamental para quem deseja viver com autenticidade e realização. Em um mundo que celebra a velocidade, a produtividade incessante e a pressão constante, optar pela calma é um ato de coragem e sabedoria.
Os estoicos nos deixaram o entendimento de que a verdadeira transformação acontece de dentro para fora e que essa transformação exige paciência, presença e um silêncio atento. Não é no barulho das conquistas externas que encontramos nossa essência, mas na quietude, onde a alma pode finalmente se expressar sem máscaras ou defesas. Essa quietude nos reconecta com a totalidade de quem somos, com nossas sombras e luzes, medos e esperanças, erros e aprendizados. Ao nos permitirmos essa pausa, descobrimos que o sucesso, a felicidade e a clareza mental não são destinos distantes, mas estados que emergem naturalmente quando paramos de lutar contra o tempo e começamos a dançar com ele. A calma não nos tira do jogo da vida. Ela nos coloca em sintonia com o seu ritmo verdadeiro, permitindo que cada passo seja dado com intenção, presença e significado. É nesse alinhamento que encontramos a força para continuar mesmo diante das dificuldades, a serenidade para celebrar cada conquista sem apego e a sabedoria para reconhecer que a jornada é tão importante quanto o destino. Os estoicos nos convidam a um caminho de retorno a si mesmo, onde o autoconhecimento e a aceitação são as chaves para uma vida plena. E assim, a calma deixa de ser uma simples pausa para se tornar o terreno onde germinam nossos maiores potenciais, onde a transformação interior se traduz em realizações externas e onde o verdadeiro sucesso se revela não como um ponto final, mas como uma dança constante entre o ser e o fazer. Que possamos então cultivar essa calma em nosso dia a dia, lembrando que muitas vezes o passo mais poderoso não é o que avança rápido, mas o que permanece firme, sereno e íntegro no presente momento. Porque tudo o que é seu, tudo o que realmente foi feito para você, não precisa ser perseguido, precisa apenas ser recebido. E o universo, esse antigo aliado dos homens serenos, sempre encontra um caminho para entregar o que é seu, no instante em que você finalmente se acalma o bastante para deixar que ele chegue. Deixe nos comentários o que mais fez sentido para você nesse vídeo. Curta, comenta, compartilhe com alguém que você quer ver crescer e obrigado por assistir.